Fala pessoal, Fábio Augusto na área. Voltamos hoje aí com o nosso curso de CSS. Bom, vamos dar continuidade ao nosso curso. Hoje nós vamos falar um pouco sobre medidas e as formatações de textos pelo CSS, tá? Vamos lá, nosso projeto inicial aqui, ó. Nós temos aqui, ó, o nosso projeto. Eu dei uma limpada lá na nossa última videoaula, tá? Eu limpei todo o nosso projeto, deixei todo limpinho aqui. E eu vou dar uma comentada com vocês sobre, como eu falei, as medidas, né, os tipos de medidas que nós temos e as formatações de texto. Bom, pessoal, eu estive pensando da gente bater logo e fazer logo o projeto e as dúvidas indo aparecer aí com a gente tirando as dúvidas caso a caso. Mas eu pensei melhor e achei que não. Eu acho que o CSS ele tem que dar a gente tem que conhecer bem de CSS. Vocês, principalmente, têm que conhecer bem de CSS para quando chegar em CSS 3 e o famoso HTML5, vocês não podem ter nenhuma dúvida de CSS. Vocês têm que estar dominando CSS com maestria. Então, vamos fazer pequenos apegados, né, para mostrar como é que você pode fazer, das diferentes maneiras que você pode fazer a mesma coisa dentro do CSS e vendo cada um dos itens mais importantes do CSS, tá, pessoal? Lembrando que o CSS ele é uma formatação de estilo, tá? Como eu disse lá na nossa primeira aula de CSS, ele é a nossa parte, é o nosso motor gráfico de desenvolvimento web hoje, né? Hoje já temos o CSS e o CSS 3. Bom, vamos lá, pessoal. Eu vou criar aqui uma div, ok? Vou fechar essa div, por enquanto eu não vou dar nenhum nome a ela. E dentro dessa div eu vou abrir uma outra div. Eu vou fechar essa div aqui. Vamos salvar, F5 para atualizar, ó, você não vê nada lá dentro. Ok? Aqui dentro do estilo eu também dei uma formatadinha no nosso estilo. Eu vou tirar essas marcações, depois nós vamos fazer isso aqui com mais informação. Então vamos fazer isso aqui assim, só para a gente fazer alguns exercícios, tá? Bom, vamos lá. A primeira div que eu vou colocar vou criar uma classe limitada. O nome dela vai ser limitada. Ok? Nessa classe limitada eu quero uma largura de, deixa eu ver, 200 pixels, ok? Ponto e vírgula. Eu quero um background color da cor cinza, um pouco escuro. E dentro dela eu quero uma margem padding de 10 pixels para todos os lados. Ok? Salvar. Venho aqui no nosso CSS. Vou puxar uma classe aqui dentro da primeira. Limitar. Pessoal, vamos aqui à nossa estrutura. Uma coisa chamada indentação. Abriu, tá? A nossa div, fechou esta div. Dentro dessa div nós temos outra div, então sempre nós vamos dar um tab. Aqui, ó, estrutura, tá bom? 2 enter do body, 2 enter do body. Então isso aqui é o que tem no nosso conteúdo. Abriu uma div, fechou uma div e aqui tem outra div dentro dessa div. O certo aqui, vamos fazer da maneira certa, é documentar. Então, abriu. Vamos aqui por aqui que é mais rápido. HTML. Aqui, ó, fechando. Div limitar. Ok? Então, salvar. F5 para atualizar. Olha lá, ela já criou aqui, ó, um cinza. Como nós zeramos aqui, ó, o nosso padding e o nosso margem, ela está encostada lá em cima e encostada no canto. Então, está zerado aqui. Se eu comentar isso aqui, ó, se eu der uma comentada e der um F5 para atualizar, perceba, ó, que ela já voltou o padding do navegador original. Como eu vou ensinar vocês desde o início a fazer da maneira correta, eu vou zerar esse padding aqui. Ok? Achei assim, então eu vou dar também uma largura, não, uma altura de 150 pixels. Tá aí. F5 para atualizar. Olha lá, 150 pixels, nós temos um quadradinho aqui. Vou aumentar um pouquinho para 300. Ok? F5, ó, ficou perfeito. Bom, vou criar uma outra div aqui, interna. Abriu, fechou. Eu quero um width de 50%. Nós já vamos chegar lá. O width, pessoal, é a largura do documento, 50%. Eu vou querer um background da cor diferenciada aqui, um amarelo, ponto e vírgula. E eu quero uma largura
ou uma altura de 30%. Ok? Vamos aqui no nosso HTML e aqui dentro dessa div aqui, ó, eu vou chamar uma classe interna. E aqui nós vamos documentar interna. Fechando a interna. F5 para atualizar. Bom, pessoal, vamos lá. Aqui no nosso documento HTML, tá? Criamos uma div, demos a classe para ela limitar. Fechamos a mesma div. Dentro dessa div, nós temos aqui uma outra div aberta chamada interna. Tá? E fechando ela aqui. Tá? Para ficar mais visível, eu vou fechar ela aqui embaixo. Eu vou dar um Enter aqui, porque a gente pode colocar mais alguma coisa aqui dentro. Aqui dentro eu vou colocar um texto da div interna. Tá? Eu vou colocar assim, ó, nosso texto. 3 pontinhos de exclamação. F5 para atualizar. Nosso texto. Ok. Salvar, vamos aqui. Puxa, vamos trabalhar aqui agora. Bom, pessoal, os tipos de medida, nós trabalhamos ela com pixels, que é o PX, tá? PX. E trabalhamos também com porcentagem. Pessoal, qual é a diferença da gente trabalhar com pixels e a gente trabalhar com porcentagem? Bom, o navegador ele interpreta de maneira diferente, tá? O pixel é uma medida absoluta, o que significa o quê? Não interessa o que aconteça com o navegador, se você aumentar aqui o navegador ou se você diminuir o navegador, ó, o tamanho dela não modifica. Ela é uma medida absoluta. A porcentagem não. A porcentagem ela é uma medida relativa conforme o tamanho da onde ela está. Por exemplo, dentro aqui, ó, dentro da interna, a interna está dentro da limitada, tá? Salvar aqui, ó, vamos aqui de novo. Olha só, limitada, fechou limitada. Dentro da limitada, nós temos aqui novamente a interna, ok? Tem que deixar isso bem claro, para vocês entenderem o meu conjunto de raciocínio. Então, a interna ela está em porcentagem, que está em 50%. Quando eu faço isso aqui, ó, ela não se move. Por quê? Porque ela está dentro de uma div que está limitando ela a 300 pixels. Então, ela tem 50% dentro dessa div de largura, que no caso aqui, ela está em 150 pixels. Olha aqui, ó. Ela está exatamente na metade do documento. Por que ela tem essa margem aqui, essa margem aqui, vai ter essa margem aqui, vai ter essa margem aqui? Por causa do padding que nós vimos de 10 pixels. Você lembra que na última aula nós falamos sobre margem e falamos sobre padding? Então, o padding é a parte interna. Então, está dando 10 pixels para cá, 10 pixels para cá, 10 pixels para cá e 10 pixels para cá. Se eu jogar um margem aqui dentro, margem, 2 pontos para todos os lados de 10 pixels. Opa, aqui é 2 pontos. E salvar, dá um F5 aqui para atualizar. Olha o que ele fez. Ele deu 10 pixels para cá, 10 pixels para cá, 10 pixels para cá e 10 pixels para cá. Ele expulsou 10 pixels para fora e não para dentro. A margem expulsa para fora do documento. E o padding expulsa da parte de dentro do documento. Então, olha só, percebemos aqui ó, que nós temos 300 pixels de uma cor cinza, um padding para dentro de 10 pixels para todos os lados, um exit, que é a altura do documento de 150, e uma margem para todos os lados também de 10 pixels que ele fez aqui. Ó. Ele descolou do navegador que estava em zero margem. Bom, a nossa div interna ela está 50%, tá? Diferente de pixels, ela está 50%. E aqui ela também tem 30% de altura. Se eu vir aqui colocar 70%, ela pega 70% do tamanho dessa div limitada. Olha só, F5 para atualizar, olha lá, ela está com 70%. Se eu colocar 90%,
ela é relativa dentro dessa div aqui, ó, de 300. Se eu pegar essa div interna e colocar para fora dessa div, o que acontece? Olha só, eu venho aqui, ó, eu vou primeiro diminuir aqui para 30%. Eu vou pegar a nossa div aqui, ó, interna, e vou colocar fora da nossa div limitada, tá? Ela está fora, ó, fechando, abrindo e fechando a limitada, abrindo e fechando a interna. Salvar, F5 para atualizar, olha lá. Ela está aqui a quanto? A 30%. Eu quero 50%. Então, ela está relativamente, F5 para atualizar, 50% desse tamanho de navegador. Se o nosso navegador for maior do que isso, olha o que acontece. Olha lá. A div vem junto, então ela é relativa conforme o tamanho do seu navegador, o tamanho da sua tela, a resolução da sua máquina. Então ela se torna uma div relativa. Tá? E como é que faz isso? Em porcentagem. Ok? A mesma coisa é os 30% da altura. Se eu diminuir aqui, ó, ele vai diminuindo 30%. Ok? E a mesma coisa aqui. Tá? Então, div absoluta, ela é trabalhada em pixels. Normalmente, todas as marcações de web é em pixels. E a div relativa, que é em porcentagem, como nós vimos aqui. Ó. Ok? Então, agora vamos falar um pouco sobre texto. Bom, eu vou apagar essa nossa div limitada. Essa nossa div limitada, interna. Eu vou deixar só a nossa div interna que tem o nosso textozinho lá dentro, tá? Ok. Ainda na parte aqui, ó, da interna, tá vendo? Eu vou vir aqui e vou dizer o seguinte. Como nós vamos trabalhar em texto nela? Eu vou até fazer melhor. Vamos fazer assim. Eu vou criar uma nova classe aqui. Texto. Vou abrir, vou fechar. Salvar. Vou vir aqui na nossa div. E não vou fazer uma div, não. Vou fazer um P, um parágrafo. E aqui, nosso texto. Pessoal, muito importante aqui. E aqui a classe. Texto. Salvar. F5 para atualizar. Temos só o nosso texto lá. Pessoal, nós podemos declarar qualquer tipo de CSS de duas maneiras diferentes, tá? Em linha, como é que funciona? Tudo que nós temos que falar numa linha ou em parte, tá? Primeiro eu vou mostrar para vocês em parte como funciona, ok? Vamos lá, todos os nossos textos, tá? Ele tem uma tag específica em CSS, tá? Que é text. Tá? Eu vou primeiro mudar o texto. Deixa eu ver. Não, a fonte. Fonte family, tá? Eu vou querer uma Verdana. Bom, pessoal, fonte family. Vou primeiro listar todas elas aqui, tá? Uma embaixo da outra. Aí vem a fonte Caesar, tá? Que eu vou colocar em 10 pixels. Aí vem a fonte eu acho bom, pessoal, vamos lá. Nós temos aqui, ó, a fonte family, que vai determinar o tipo da nossa fonte. Nós temos a fonte size, que vai determinar o tamanho da nossa fonte. Nós temos aqui a fonte age,
que vai determinar o quanto mais escura essa fonte é, com a porcentagem de negrito que ela vai estar. Nós temos a fonte estilo, que é o estilo da fonte. Nós temos o color, que muda a cor da fonte. E nós temos a fonte variante, que é fontes maiúsculas de menor altura. Tá? A gente pode colocar essas outras variações dela aqui. Ó. Ou scroll caps lock, tá? Então vamos lá. Texto, tarará, então aqui, Verdana, 10 pixels, eu quero de uma cor padrão de 100, eu quero que ela fique em itálico, mas aqui em itálico ela tem ó, itálico, normal, oblique e etc. Tá? Então eu quero normal, eu quero que a cor dela seja preta e aqui eu quero a variação dela em normal. Então aqui, ó, F5 para atualizar, olha lá, ela já mudou para Verdana. Ela tem um tamanho de 10 pixels, ela tem uma fonte age de 100% normal, a fonte cinza dela é normal, a cor é preta. Se eu mudar a cor aqui, ó, nós vimos aqui, eu vou mudar a cor dela aqui, ó. Então, esse verde aqui. F5 para atualizar, ó, mudou. Se eu quiser aqui 30 pixels de tamanho dela, F5, olha lá. Se eu quiser um outro tipo de fonte aqui, eu quero um Arial. Arial. Salvar. F5. Já mudou a fonte também pra gente. Vamos colocar uma que mude mesmo aqui. Uma Toma Roma, não, uma Trebuchet. F5 para atualizar. Olha lá. Mudou. Ok, pessoal? Então vamos ver como primeiro funciona aqui a fonte fêmea. A fonte fêmea, ela vai o teu sistema operacional, quando ele é instalado na sua máquina, ele tem algumas fontes padrão que vem junto com o Windows, tá? Essas fontes são essas que estão listadas aqui, ó, pessoal. Essas são as fontes padrão que vem no Windows, tá? Não é que ela está buscando lá das fontes que você tem, não. Se você tiver outras fontes gravadas no seu computador, ela não vai buscar, a não ser que você edite a lista de fontes. Mas os navegadores dos seus clientes ou das pessoas que vão entrar no seu site, no seu sistema, podem não ter essas fontes aqui. Então, o que acontece? Pode ocorrer de você formatar o texto de uma forma, mas na hora que o seu usuário vê o seu site, ele não vai ver com a fonte adequada. Tá? Então, vamos ver como funciona aqui. Ó. O computador, tá? A página, automaticamente vai procurar essa fonte, Arial. Se o computador do cliente ele tenha mexido e não tem essa fonte Arial, ele vai procurar essa fonte aqui, ó. É o Vetica. Se ele não conseguir encontrar essa fonte, ela vai para essa fonte primária aqui. É uma fonte de programação primária. É a Sunsaft. Então, ele vai procurar desta maneira. Sempre desta maneira. Se você quiser colocar só Arial, você pode. Mas, por exemplo, se o computador do seu cliente não tiver Arial, ele vai mudar diretamente para essa fonte aqui. Ó, sem, ao menos, pesquisar por essa. Ok, pessoal? E aqui é o tamanho da fonte. 30 pixels, 50 pixels, 60 pixels, 200 pixels, 300 pixels, sucessivamente. Tá? Aqui, ó, a fonte 8 é a variação de quanto mais escura a tua fonte vai estar. Eu posso dar aqui 500, tá? Vamos ver aqui, ó, F5, olha lá, escureceu mais um pouco, ok? Aqui, ó, o size da sua fonte tá normal, tá? O size é o estilo da fonte. Eu posso colocar o itálico, F5 para atualizar. Olha lá, a fonte já ficou itálica. Ok? A cor da sua fonte, que eu posso escolher em todas as cores. Fábio, só tem só essas cores aqui, ó, que você está mostrando aqui? Não. Pessoal, se vocês entrarem aqui, ó, eu vou abrir uma página para vocês aqui. Se vocês entrarem aqui, ó, no W3C School, aqui, ó, ela tem uma lista de CSS aqui que vocês podem estudar, tá? E ela também tem uma tabela de cores aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Tá aqui embaixo, ó. Clica aqui, ó, Color Pitch, ela vem aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, é a cor que você está escolhendo e aqui são as variações dela, até o branco ou até o preto, tá? Clareando ou escurecendo a fonte. Por exemplo, se eu quiser pegar uma cor aqui, ó,
tenhamos aqui, ó, pegar esse azul aqui. Aí ele me deu aqui a tabela aumentando a graduação escura e diminuindo a graduação para branco. Então eu vou pegar aqui uma meio termo aqui, ó, essa daqui, ó, tá? Ela me dá em hexadecimal, tá aqui, ó, 003380. Copio, vamos lá no nosso projeto aqui, ó, vou minimizar aqui o site, vou colar essa fonte aqui, ó, exatamente como eu peguei lá no site. Salvar, F5 para atualizar, ó, já vem a cor certinha, tá? Você pode trabalhar com as cores aqui ou você pode chegar aqui no site aqui do W3C School, tá? W3cschool.com. Aí você vem aqui, lá no finalzinho da tabela ele te dá aqui, ó, Color Pictures. Ok, pessoal? Então vamos lá. Olha o tamanho desse tipo de formatação de fonte. É muito extenso, certo? Nós podemos simplificar isso aqui apenas assim, ó. Vindo aqui, deixa eu voltar aqui, ó, fonte. Primeiro eu dou o scissor dela. Então eu quero ela de 20 pixels. Espaço. Eu quero ela verdana, certo? 2 pontos. Salvei. F5 para atualizar. Olha lá. Opa. Faltou o colo. Aí eu dou aqui, ó, colo. A cor logo que nós pegamos, ponto e vírgula, F5 para atualizar. 20 pixels, colocar 30 pixels. Faltou 2 pontos aqui. Olha lá, pessoal. Aqui, ó. Apenas aqui em uma declaração nós fizemos isso. Na verdade, 2 declarações. Uma para a fonte e outra para a cola. Ok, pessoal? Vamos ficar por aqui, tá? Já estourou o nosso tempo. E na próxima aula nós vamos continuar aqui falando mais sobre CSS. Ok, pessoal? Fiquem com Deus. Dá uma curtida. Qualquer dúvida, comente. Ok? Espalhe aí nossos vídeos aí. Fiquem com Deus e até mais.